Mateus 27, 66. E, chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem, e maniatando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Sobrescrito 2 sobrescrito 1 e, respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Sobrescrito 2 disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Sobrescrito 2 sobrescrito 3 o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Sobrescrito 2 então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Sobrescrito 2, e respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Sobrescrito 2 então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Sobrescrito 2 e logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Sobrescrito 2, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. Sobrescrito 2 é, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Sobrescrito 3, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Sobrescrito 3 sobrescrito 1 e, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Sobrescrito 3 sobrescrito 2, e quando saíam, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz sobrescrito 3, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz, lugar da caveira. Sobrescrito 3 deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, e outro à esquerda.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia, para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O capítulo 27 do Evangelho de Mateus é um relato detalhado dos eventos que culminaram na crucificação de Jesus Cristo, começando com a conspiração dos líderes religiosos contra Jesus, que resultou em sua entrega a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia na época. Judas Iscariotes, o traidor, arrependeu-se depois de ver Jesus condenado e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, mas eles se recusaram a aceitá-las, pois já haviam cumprido seu objetivo. Pilatos, confrontado com a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, optou por ceder à pressão da multidão e dos líderes religiosos, lavando as mãos publicamente para se declarar inocente da condenação de Jesus. Os soldados romanos zombaram de Jesus, vestiram-no com uma capa de escarlate, coroaram-no com espinhos e o insultaram como rei dos judeus. Ele foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação, onde foi crucificado entre 2 criminosos. Durante a crucificação, Jesus foi alvo de zombaria tanto dos transeuntes quanto dos líderes religiosos, que desafiaram sua divindade e o desafiaram a salvar-se a si mesmo. Testemunhas oculares relataram trevas sobre a terra e um terremoto após sua morte. Após a morte de Jesus, José de Arimateia, um discípulo secreto, obteve permissão de Pilatos para enterrar o corpo de Jesus em seu próprio sepulcro. Este capítulo é de grande importância teológica e espiritual para os cristãos, pois descreve o sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
cumprindo as profecias do Antigo Testamento e estabelecendo a base para a salvação pela fé em sua morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, e o capítulo 27 de Mateus é um dos relatos mais detalhados de sua paixão e morte, fornecendo aos crentes uma compreensão mais profunda do significado da redenção através de Cristo. No capítulo 27 de Mateus, versículos 3 a 5, encontramos o relato do remorso de Judas após trair Jesus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Nesses versículos, Judas demonstra remorso por suas ações ao trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele devolve o dinheiro aos líderes religiosos e confessa que pecou ao entregar Jesus, reconhecendo a inocência dele. No entanto, sua confissão não é aceita pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos, que se recusam a assumir qualquer responsabilidade pelo que aconteceu. Diante do peso de sua traição e da recusa em aceitar seu arrependimento, Judas se enforca, pondo fim à sua vida. Esse episódio ressalta a trágica consequência do pecado e a importância do verdadeiro arrependimento e busca pelo perdão.